tratar de uma emenda constitucional, esse texto vai ser submetido a 2 turnos de votação. Esses 2 turnos devem acontecer hoje, inclusive, e precisa dos votos favoráveis de pelo menos 49 senadores nessas 2 votações. Se aprovado, esse texto segue, então, para a Câmara dos Deputados. Sobre eleições municipais, a gente conversa agora com o Igor Pantoja, que é assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo, a Rede Nossa São Paulo, que participa todas as terças-feiras aqui com a gente. Oi, Igor, tudo bom? Seja bem-vindo. Boa tarde, Thalita. Obrigado. Boa tarde a toda a audiência, todo mundo que está assistindo a gente aí pela internet, ao vivo. Boa tarde a todo mundo. A gente agradece a participação, Igor. Igor, várias organizações, inclusive da sociedade civil, inclusive a Rede Nossa São Paulo, lançaram um manifesto que chama eleiçõesseguras.org. Tem até o site para quem quiser entrar, eleiçõesseguras.org. E vocês defendem nesse manifesto, principalmente, a realização das eleições municipais, impreterivelmente, nesse ano de 2020. Por que é importante que as eleições aconteçam nesse ano, Igor? Thalita, a gente está nessa campanha com um conjunto de mais ou menos 50 organizações, né, que estão apoiando diretamente essa campanha, estão subscrevendo a campanha. Esse conjunto de propostas, ele tem como princípio fundamental a manutenção, né, da rotina democrática, que é o que a gente espera que aconteça, mesmo nesse contexto de pandemia. A gente acredita que as eleições também são um serviço essencial, né? Assim como a democracia deve ser preservada, enfim, mesmo que seja com muito trabalho, tenham que ser feitas adaptações por conta da pandemia, mas a proposta é de que a rotina democrática e os mandatos de 4 anos para os quais os prefeitos e vereadores foram eleitos não seja alterado. Então, a proposta é de que sejam feitas todas as adaptações necessárias aos diferentes períodos do processo eleitoral, do calendário eleitoral, para que essas eleições possam transcorrer de maneira, ainda que com adaptações, mas de maneira regular, né? Então, tem medidas ali que vão desde o processo pré-eleitoral, da justiça eleitoral, inclusive, até o momento da urna de fato, né? Quando o eleitor vai ali na sessão eleitoral fazer o seu voto. Então, o mais importante para a gente é a defesa da manutenção do calendário de maneira a não ter prorrogação de mandatos, como a gente chegou a ouvir alguns discursos ainda no mês de março, no começo da pandemia. Houve um temor, né, por parte da sociedade civil de que políticos ali que tivessem com seus mandatos em curso se aproveitassem disso para tentar estender esses mandatos. Então, por isso que a sociedade civil se mobilizou nesse sentido. Você comentava comigo, inclusive, antes agora que a gente conversava, sobre, no Senado, provavelmente essa proposta do relator passe, desse adiamento, então, para novembro, mas na Câmara pode ser que a discussão seja um pouco mais complicada, né? Explica para a gente. A proposta do senador Everton, a gente acabou de receber aqui a informação de que ela teve 35 emendas. Então, mesmo que o ambiente, né, fosse ali avaliado como de um eventual consenso em torno de alguns pontos que o senador estava propondo ali na PEC, que é uma PEC, na verdade, que juntou os textos de vários outros senadores, né? A proposta inicial do senador Randolfo Rodrigues, depois outras pelo menos 3 propostas foram reunidas ali nesse texto que o senador Everton analisou e fez as suas propostas. Então, mesmo que tivesse essa avaliação de que o ambiente era mais consensual, teve 35 emendas. Vamos ver como é que vai ser a votação, que começa agora às 4 horas. De toda maneira, muitos analistas, enfim, pelo que a gente tem conversado também com o próprio senador, com outras pessoas ali na Câmara e no Congresso como um todo, na Câmara dos Deputados essa discussão vai ser mais complexa, porque os interesses dos prefeitos acabam ficando mais diretamente relacionados ali aos deputados, né? O diálogo dos prefeitos é maior que os deputados, então a tendência de que os deputados queiram mexer nesse texto é muito maior. E a gente sabe que pelo rito aí, né, de votação de uma PEC, se esse texto vai para a Câmara, ele tem que ser votado na íntegra. Se ele tiver alguma modificação na Câmara, ele tem que voltar para o Senado votar novamente e pode ficar nesse processo de vai e volta.
Então, na Câmara, as sinalizações que a gente tem é de uma resistência grande dos deputados ao adiamento por esse período de algumas semanas, né? Que é o que tem sido recomendado por algumas autoridades sanitárias e especialistas que o TSE e o Congresso têm ouvido, né? Sanitaristas, infectologistas, etc. Na Câmara, o que a gente teme, enfim, é de que ou se queira, né, a qualquer custo fazer as eleições em outubro, e eu já digo por que tem essa proposta de manter a qualquer custo essas eleições em outubro, ou até mesmo propor ali uma alteração na PEC para que ela realmente estenda os mandatos até 2022. Essa pauta ela tem sido colocada por algumas organizações, então a própria Confederação Nacional de Municípios vem sinalizando esse desejo de unificação das eleições. A gente critica veementemente esse tipo de proposta, porque seria uma ampliação de mandatos para os quais os vereadores e prefeitos não foram eleitos, né? Foram eleitos por um período de 4 anos. Mas, por outro lado, essa proposta de manter as eleições em outubro agrada principalmente aos prefeitos que já estão no exercício do mandato e têm recebido recursos extraordinários para combate à pandemia. Então, a avaliação deles é de que quanto mais curta for a eleição, mais reconhecimento, vamos dizer assim, a população vai dar para suas ações numa eventual reeleição. Então, isso interessa para os prefeitos que já estão no mandato e prejudica, por outro lado, quem está tentando fazer campanha nesse contexto. A gente sabe que a gente não pode fazer campanha de rua e esse é o principal mecanismo até hoje, né, de diálogo com o eleitor. Então, é temerário de que o Congresso, a Câmara mais especificamente, possa puxar isso ou para uma eventual unificação em 2022 ou para forçar politicamente, inclusive, né, forçar para que as eleições sejam mantidas em outubro, mesmo com as recomendações contrárias das autoridades sanitárias. Há alguma legislação hoje que prevê essa extensão de mandato para casos extraordinários ou não? Não, a Constituição é muito clara, assim, o mandato é de 4 anos, né? Tanto é que para fazer essa alteração na própria data da realização da eleição, tem que ser uma alteração constitucional, né? Então, a PEC que está tramitando hoje é uma proposta de emenda constitucional, exatamente porque o calendário ele é fixo, né? Primeiro turno no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no terceiro domingo subsequente. Então, isso é fixo. Por isso que a PEC tem que tramitar para poder modificar isso. Claro, acho que a gente é importante agora acompanhar essa votação, o que vai sair do Senado. Agora, nesse portal, no manifesto que vocês lançaram, Eleições Seguras, vocês inclusive indicam algumas possibilidades para tornar esse momento da votação ali, que o eleitor vai até o colégio eleitoral votar, mais seguro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem desde a escolha de mesários até o horário estendido de votação, né? Esse conjunto de propostas, a gente, enfim, concentrou ali, né, reuniu 25 propostas baseadas em diversos documentos, inclusive internacionais, de organizações que vêm analisando o processo eleitoral dentro desse contexto da pandemia. Então, a gente tem desde propostas que a gente está chamando, né, mais gerais, relativas a essa questão da segurança democrática, da manutenção da rotina, como eu já falei, até aspectos mais específicos de segurança sanitária e também de maneira a garantir a ampla participação da população, tanto na votação quanto na campanha eleitoral. Então, tem desde medidas ali internas à Justiça Eleitoral que podem ser tomadas para a manutenção disso, né, para a manutenção dessa rotina democrática, como a gente está falando. Então, desde a realização virtual dos treinamentos por parte da Justiça Eleitoral, dos mesários, algumas dessas medidas já vêm sendo realizadas, né, pelo TSE, pelos TRS, priorização de jovens e pessoas fora do grupo de risco na composição ali das mesas receptoras de votos, ali dos mesários, né? Então, enfim, isso para um período mais de preparação para as eleições, né? Durante a campanha também a gente tenta aqui, né, sugerir algumas medidas que possam aumentar a participação daqueles candidatos que estão sendo mais prejudicados nesse contexto da pandemia. Então, as pessoas que eventualmente, né, queriam ou
têm a pretensão de sair candidatas, mas nesse momento não estão podendo fazer campanha porque estão ajudando, estão envolvidas com problemas comunitários, por exemplo, a ideia é de que essa campanha ela possa ser estendida, de que essa campanha possa ser realizada no ambiente virtual também de maneira mais equânime possível. Então, tem aqui estímulo a ferramentas virtuais de campanha, tem ampliação do horário eleitoral na televisão, por exemplo, tem várias alternativas que a gente sugere nesse sentido. Para o dia, mais especificamente das eleições, eu acho que tem uma série de protocolos, né, sanitários que têm que ser adotados. Então, tem a ver com o distanciamento mínimo ali na hora de fazer as filas, tem a ver com a extensão do horário, né, ou dias de votação, para que você possa ter, inclusive, uma eventual divisão em 2 dias para essa eleição. Foi uma proposta até que o ministro Barroso tinha mencionado há alguns meses. Além de outras possibilidades de estabelecimento de sessões eleitorais em lugares abertos, ampliação do número de sessões eleitorais. Eu acho que tem algumas dificuldades técnicas que a Justiça Eleitoral pode enfrentar para fazer essas adaptações, mas a gente acredita que não são impossíveis, né? Então, tudo depende, claro, do acordo político da votação ali, da destinação de recursos para isso. Então, isso. Tem 25 recomendações aqui que vão desde o período pré-campanha, passando pela campanha, até o dia da votação em si. Igor, você arriscaria um palpite em relação a essa decisão que está sendo votada hoje no Senado, depois vai para a Câmara? Você acha que é provável que, de fato, ocorra esse adiamento das eleições municipais para que elas aconteçam ali em novembro? A nossa expectativa é que sim, porque a gente tem conversado com muitos políticos mesmo ali do Congresso, com diversos analistas também, e a ideia é de que o Senado consiga fazer um certo acordo ali entre as lideranças partidárias para que os demais senadores, por mais que proponham algum tipo de alteração do texto que o senador Everton propôs, mas que isso não mexa no cerne das propostas, que é principalmente a manutenção das eleições nesse ano, né, e enfim, arranjos ali internos para garantir essa realização nessas datas. Mas o compromisso que a gente tem escutado por parte do Senado é de realização das eleições ainda esse ano, sem extensão de mandatos. Maravilha. Igor Pantoja, assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo, explicando então sobre essa votação que acontece no Senado para adiamento das eleições municipais. Igor, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Obrigado, Thalita. Obrigado aqui pela audiência também, todo mundo. Até mais.